Com a palavra, a deputada Lohana. Boa tarde a todos, ao povo mineiro que nos assiste nessa tarde de hoje, a Beatriz, que compõe, a deputada Beatriz, que compõe nossa mesa, e a todos que nos assistem. Pessoal, terminado o início dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, esse momento é muito importante para que a gente possa falar sobre como começamos a nossa rotina e o que já encaminhamos para o povo mineiro ao longo das semanas de trabalho que tivemos. É muito importante trazer para todos vocês a extensão do nosso trabalho, que passou pela atividade legislativa, tanto na redação de projetos de lei importante, quanto na fiscalização do trabalho que o governo de Minas entrega ao cidadão, ou não entrega. Nós protocolamos alguns projetos de lei importantes, todos eles, em sua maioria, colocando na centralidade a figura da mulher e a figura da defesa da nossa segurança e das nossas vidas. Protocolamos o projeto de lei que institui em Minas o protocolo Não Se Cale. A gente sabe que Minas Gerais figura no topo da lista de feminicídios do país e que isso é muito sério e faz com que as nossas mulheres careçam de mais segurança, de mais cuidado e de mais atenção. Parece que pode ser entendido como uma moda legislativa depois do caso do Daniel Alves na Espanha. Pode parecer que vários deputados e deputadas pelo Brasil e pelas Assembleias Legislativas têm proposto projetos para falar de protocolo de segurança de mulheres em casas noturnas, porque esse assunto está na crista da onda. Mas, na verdade, é porque os índices, como o de feminicídio, que eu citei anteriormente, falam por nós. De 2021 para 2022, os casos de violência e de abuso contra as mulheres aumentaram 10%. Também quero cumprimentar aqui os colegas Dr. Jean e a colega Ione, ambos deputados que já haviam proposto iniciativas no mesmo sentido e que toparam apoiar o nosso projeto, assinar como coautores, para que a gente pudesse propor de forma robusta segurança para as nossas mulheres nas casas noturnas. Também é importante dizer que nós propomos o projeto da criação das tendas violetas, uma estrutura para a segurança com uma ligação interdisciplinar entre secretarias de Estado de Segurança Pública, de Educação, de Saúde, para eventos de mais de 5 mil pessoas, eventos considerados de grande porte, já que a gente sabe que, com frequência, infelizmente, mulheres são vítimas de tipos diferentes de assédio, de abuso nesse tipo de evento, e a gente precisa garantir que o atendimento esteja ali no momento em que é agudo esse tipo de violência, para que as nossas mulheres sejam protegidas e atendidas pelo poder público. Também protocolamos o projeto de lei que institui a celebração do mês Maio Furta Cor, voltado às ações de promoção da saúde mental materna por meio de incentivo ao cuidado. Todo mundo aqui sabe que cuidar das mães e cuidar da maternidade é cuidar da família inteira. Nós também protocolamos o projeto de lei que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica. Essa deputada que está falando aqui na tribuna é muito próxima da causa das pessoas com deficiência, da inclusão dos autistas, e a gente sabe que essa situação impõe desafios e conquistas também para as mães que estão à frente dessas famílias. Muito frequentemente, mães solo, que lidam com dificuldades, com burocracias do poder público, com muito a ser conquistado ainda, para garantirem aos seus filhos, às suas crianças, aos seus adolescentes, aos seus filhos adultos, direitos que a Constituição já garantiu lá atrás. Nós também protocolamos requerimentos importantes para saber sobre a regularização do fornecimento de medicamentos nos municípios, aqueles que são comprados pelo governo de Minas, já que a gente tem recebido reclamações diversas, dia após dia, de medicamentos que é insustentável que faltem. Isso deixa a população já num contexto de vulnerabilidade econômica observado previamente, especialmente depois do desgoverno Bolsonaro, numa situação muito difícil, já que a falta de medicamentos está ligada diretamente a uma agressão à vida. Então, é muito importante que o governo de Minas garanta a regularização do fornecimento desses medicamentos. Também pedimos informações sobre a construção do trevo de acesso à cidade de Itaúna pelo bairro Morro do Engenho, uma demanda antiga da população e que a gente precisa garantir que esteja no centro das discussões do governo de Minas. E também pedimos informações sobre o programa Trilhas do Futuro, já que estão chegando reclamações diversas ao nosso gabinete de estudantes que estão com seus vale-transporte atrasados e eles precisam desses valores para poder garantir o seu direito a fazer o curso técnico, a fazer a sua capacitação. Não adianta ter o curso e não ter o auxílio, porque os alunos estão em vulnerabilidade econômica e precisam de ajuda para chegarem até os centros profissionalizantes.
Também quero destacar aqui o requerimento para a convocação de reunião especial sobre os 34 anos da UENG. A UENG é essa instituição altiva, forte, que tem sobrevivido às tentativas de desmando do governador Romeu Zema e que, inclusive, lembro a todos vocês e lembrarei quantas vezes for preciso aqui nessa casa, constava no plano de governo e nas propostas do Zema em 2018 privatizar. Essa UENG, que sobrevive e sai cada ano mais forte, cada ano mais robusta, formando profissionais mais competentes, completa 34 anos esse ano. Por isso, essa deputada protocolou o pedido de reunião especial e agradeço o apoio de todos os deputados que assinaram. Também protocolamos uma comunicação para a criação da Frente Parlamentar da Cultura Viva. Foi apoiada em massa pelo nosso bloco e eu deixo meu agradecimento a todos os deputados aqui, já que a gente sabe que os pontos de cultura e outras centrais que capilarizam o acesso à cultura pelo nosso tão grande Estado têm ficado abandonadas pelo descumprimento da lei. Então, a gente precisa dessa frente parlamentar para organizar a luta e o combate para que a cultura tenha, de fato, atenção junto ao governo de Minas. Também enviei uma notícia de fato ao Ministério Público a respeito dos contratos, no mínimo estranhos, que o governador Romeu Zema protocolou nos últimos anos. Foi amplamente divulgado pela mídia, eu acredito que vários de vocês viram, o aumento expressivo, ano após ano, das compras sem licitação que o governo de Minas fez. A gente já chegou a quase 10 bilhões em compras sem licitação. É importante dizer que o mecanismo da compra por dispensa de licitação não tem nada de legal. Ele está previsto no ordenamento jurídico. O que a gente não pode é transformar a exceção em regra. E parece que é isso, ao menos parece, que o governador tem tentado fazer no nosso Estado, que ele, infelizmente, tem gerido como se fosse uma de suas lojas. Então, a gente precisa garantir que o governador Romeu Zema vai seguir o protocolo e aquilo que está na lei. Senão, nós vamos continuar igual estamos. Em vez de licenciamento ambiental, TAC atrás de TAC. Em vez de compra por licitação, dispensa atrás de dispensa. E assim a gente chega nos mais altos números que já observamos nos últimos anos de compras por dispensa. Quem ganha com isso? O povo mineiro não deve ser. Antes de terminar essa fala na tarde de hoje, que até agora, por quase metade do tempo, foi uma prestação de contas aos colegas deputados, eu também quero trazer a vocês algumas considerações. Não o vi aqui hoje ainda, mas eu quero parabenizar o colega Cristiano Silveira pela cobrança e o posicionamento público que ele fez em relação ao comportamento do senador da República, Cleitinho Azevedo. É preciso que o nosso senador deixe de estardalhaço e comece a, de fato, trabalhar de acordo com o cargo que ele ocupa. As cobranças sobre a situação das nossas estradas, que realmente estão precárias, precisam ser colocadas em seu devido lugar. O governo Bolsonaro abandonou as estradas de Minas durante 4 anos. Não tem como as estradas terem sido estragadas em 60 dias, afinal. E é interessante observar essa situação pitoresca que há em Minas Gerais. Um senador que, quando esteve nessa casa, não engrossou o tom assim com o governador. Mas quantas MGs estão abandonadas? Quantas rodovias estaduais estão em péssimo estado? Mas eu não vi o então deputado estadual Cleitinho Azevedo, hoje senador, subir o tom com o governador de Minas, como subiu com o presidente da República. E eu já quero aproveitar e dizer, já que o Cleitinho é de dentro da casa do governador e vai para lá fazer pranchinha, fazer exercício físico, ele poderia aproveitar essa intimidade para pedir que o governador arrumasse as nossas estradas. As estradas estaduais estão todas abandonadas e, já que tem essa amizade, use a favor do povo mineiro. Falando de Cleitinho, eu também me lembro de Divinópolis, a terra em que ele elegeu, graças à sua expressividade político-eleitoral, um prefeito, seu irmão. E eu quero informar algumas coisas, no mínimo, interessantes para todos vocês aqui hoje. Divinópolis é a cidade onde eu fui a vereadora mais votada da história. E fui muito bem votada para deputada estadual. Mas hoje, a gente tem notícias fantásticas ou, pelo menos, surreais. Tem um programa da prefeitura em andamento de implantação de selvas urbanas na zona urbana, com vários bairros em que a limpeza urbana fugiu e já estão virando mato fechado. Eu fico pensando que o prefeito deve ter assistido muito a novela Pantanal. Tem um programa da mesma prefeitura de incentivo à indústria de amortecedores, gente, porque a cidade está com buracos no pavimento asfáltico, se espalhando e se alargando. Deve ser para movimentar a indústria, deve ser para garantir que vão vender mais amortecedores.
E a população de Divinópolis, além de passar a falta de limpeza nas ruas, além de passar a falta de recomposição dos buracos no asfalto, também passa a falta de água em pleno verão. E o prefeito oferece o quê? Como um bom tiktoker, como um bom fazedor de vídeos, um bom youtuber, ele oferece vídeos e a postura de quem não entende que é o administrador e o responsável pela capital do Centro-Oeste mineiro. E esse é o motivo de eu trazer esse assunto a essa tribuna hoje. O que a gente percebe é que o prefeito de Divinópolis faz vídeos e vídeos xingando e gritando com os servidores da Copasa, mas ignora completamente que o principal acionista da Copasa é o governo de Minas. O governo de Minas, que é representado pelo governador Romeu Zema. Mas nós não observamos a crítica ao governador Romeu Zema, que abandonou e abandona os cidadãos do Centro-Oeste mineiro quanto ao abastecimento de água. E aí, gente, a gente percebe o seguinte: tem hoje em andamento um plano de sucateamento da Copasa para garantir ao povo mineiro o desgosto e o desprezo a essa empresa, para que fique mais fácil privatizá-la depois. Mas nesse tipo de discussão profunda, o nosso senador tiktoker, infelizmente, não quer entrar. Mas eles fazem ginástica juntos e depois da ginástica, o Zema e o Cleitinho têm água em casa para lavar o corpo e para dormirem confortáveis. Infelizmente, os moradores de Divinópolis não têm. Solicitei ao diretor da Copasa ontem caminhões-pipa, há 8 caminhões-pipa rodando em Divinópolis, mas eu sinto dizer a todos vocês, e a maioria teve pelo menos um voto em Divinópolis, que até agora a situação não está reestabelecida. E não serão vídeos do prefeito ou do senador ou de qualquer outra pessoa que vão restabelecer a situação. Então, por último, mas não menos importante, já que o nosso tempo aqui já está acabando, eu também quero comentar com vocês sobre a nossa agenda ontem em Brasília. Foi um dia muito importante, um dia em que o nosso bloco Democracia e Luta esteve presente lá em Brasília com ministros do nosso governo federal. Foram conversas importantes com o ministro Alexandre Padilha, conversas importantes também com o ministro Haddad, com assessores especiais do Ministério, e a gente teve a oportunidade de pontuar aquilo que importava para os mineiros e para as mineiras, que passaram 4 anos abandonados e esquecidos da agenda do governo federal, apesar da amizade próxima que o governador Romeu Zema tinha com o então presidente Bolsonaro. O mais importante da nossa agenda que eu gostaria de destacar aqui hoje foi sobre o ofício que eu encaminhei ao ministro Fernando Haddad, com Democracia e Luta, tanto aos presentes quanto aos que nos assistem ou nos ouvem em seus gabinetes, para que a gente tenha o apoio em relação a esse ofício. É preciso colocar a questão do regime de responsabilidade fiscal, de recuperação fiscal, em 2 frentes. A primeira, é preciso mostrar para a sociedade o que vai acontecer com o povo mineiro e com a prestação do serviço público se esse regime for aprovado. Basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Também é muito importante trazer para os nossos colegas que há uma outra alternativa. Existem várias outras alternativas para que a gente consiga regularizar a situação fiscal do nosso Estado sem penalizar o povo mineiro. Também preciso dizer, gente, que projetos como o que o professor Cleiton protocolou ontem, e eu parabenizo ele de público por isso, são muito importantes para que a gente consiga chegar a essas outras soluções que não colocam o povo mineiro ou o cidadão mineiro na reta e prejudicados frente a tudo que o governo de Minas tenta fazer. Eu vou listar aqui para vocês alguns pedidos que nós fizemos ao ministro, baseado em estudos que membros do bloco já fizeram, em relatórios que nós tivemos acesso ao Tribunal de Contas e em buscas que eu e minha assessoria também fizemos. Nós solicitamos que seja invalidado por dano ao interesse público a negociação feita quanto às perdas da Lei Candir. Não porque não se deva negociar, mas porque é preciso renegociar em bases mais amplas e em bases mais éticas, nas quais, impreterivelmente, a conta da dívida de Minas para com a União seja levada nessa negociação. Também é preciso instaurar comissão técnica que avalie alternativas viáveis para a quitação da dívida auditada, porque ela precisa ser auditada, e renegociada em negociação que envolva novo parâmetro para compensação das perdas estaduais da Lei Candir, agora nos termos do STF. Redesenhar os termos da negociação da dívida mineira, excluindo as condições que o antigo ministro da Economia fez, e reabrir em bases constitucionais, legais, éticas e republicanas, um canal de diálogo da União para com Minas, mantendo-o aberto e salvo da miopia administrativa e lesiva ao povo mineiro que se instaurou no governo de Minas nas últimas rodadas de negociação de débitos. É importante dizer, por último,
que a condição fiscal de Minas Gerais hoje é muito diferente da que era 2 anos atrás, ou mesmo da que era 4 anos atrás, quando o então governador Pimentel conseguiu aquela liminar para suspender o pagamento da dívida. A gente precisa colocar essas novas condições financeiras do Estado na mesa e pautar qualquer regime de regularização das dívidas baseado na situação atual que Minas Gerais enfrenta e não nos objetivos nefastos que o governador possa ter. Presidente, Beatriz, muito obrigada.